Deus tem colocado muitas coisas no meu coração a respeito desse assunto, mas é bom a gente sempre mudando, variando os temas para nossa edificação. E eu pretendo encerrar hoje, né, falando de algo muito importante. Eu acho que tudo que está relacionado à nossa visão como igreja, e missão como igreja, e vocês vão perceber hoje que nenhum detalhe é em vão. E ele tem uma profundidade espiritual nisso. Não é algo institucional, né? Porque às vezes a gente usa essas expressões, visão, missão, dá um ar institucional, empresarial. Não é essa a ideia. A ideia é que a igreja, como instituição, ela também precisa saber para onde vai. Ela precisa ter consciência de quem ela é, qual que é a identidade dela, como que ela funciona, qual que é a cara, qual que é o estilo. Então, para isso que se existe uma visão, uma missão, para dar essa clareza. Mas nunca confunda ah, isso como algo frio, institucional apenas, mas algo espiritual para a vida da nossa igreja, né? Porque tem a ver conosco, com a nossa identidade, com o nosso jeito de ser igreja, com aquilo que Deus colocou no nosso coração, de como proceder e como colaborar com o reino dele aqui na Terra. Então, reforçando aí, para relembrar, qual que é a nossa visão como igreja, né? E visão substitua a palavra de que qual que é o lugar que a gente deve chegar, qual que é o alvo, né? Esse lugar desejado. É empenhar no nosso coração, e não só o coração, mas a nossa alma, a nossa energia, a nossa força, o nosso entendimento, que às vezes a nossa mente nos faz tomar decisões erradas porque somos conduzidos por nós mesmos. Então, é colocar o nosso entendimento também no que amar a Deus. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e transbordar esse amor ao próximo, porque uma forma, uma, uma maneira de medirmos se nós realmente amamos ao Senhor é como nós expressamos esse amor ao próximo. E de que forma, se colocando no lugar dele, empatia e acolhimento, independente da classe social, independente do histórico da pessoa, dividir esse amor com o próximo. Esse é o lugar, esse é o nível que nós precisamos estar. Nós precisamos alcançar esse nível. E para que isso seja alcançado, a gente tem uma missão como igreja. A gente tem objetivos diários que a gente tem que fazer o quê? Tudo que nós vamos fazer é para reconectar o homem a Deus, porque o homem está, né, através do pecado, ele se distanciou de Deus. E agora ele precisa se voltar a Deus. Então, como igreja, nós precisamos reconectar o homem a Deus, mostrar essa verdade. Às vezes a humanidade está achando que está tudo bem, que Deus é bom, que Deus ama todo mundo, mas ter só essa consciência não conecta o homem de novo a Deus. Ele precisa ser reconectado através de Jesus, é o único caminho. E essa é a função da nossa igreja, levar essa verdade, mostrar essa verdade para as pessoas. E não só isso, né, reconectar o homem a Deus, mas também inspirar essa pessoa a seguir Jesus. Seguir a Jesus é um grande feito na nossa vida. É tudo. Quando você segue a Jesus, e a gente trabalhou todos esses pontos sobre a visão e missão, a gente trabalhou detalhadamente, é fundamental. Seguir a Jesus vai fazer toda a diferença. Quem as pessoas estão seguindo? Quem elas estão ouvindo? Quem tem
dado quem tem influenciado a vida dessas pessoas. E isso fala de seguir. E em Jesus, não tem mentor melhor na nossa vida do que Jesus. Não tem sabedoria maior do que em Jesus. Porque a sabedoria a gente só encontra em Deus, não tem outro lugar. Ela vem de Deus. Então, seguir a Jesus vai te tornar mais sábio. E aí eu quero encerrar, né, porque a nossa missão ela fala de reconectar o homem a Deus e de inspirá-lo a seguir a Jesus, seguir a Jesus. Mas tem um ponto importante para que tudo isso aconteça. Dentro de um ambiente simples e verdadeiro. Então a gente colocou essas duas palavras como missão da igreja e às vezes a gente não dá atenção, mas ela tem, nós vamos ver como ela é importante, porque a forma que a gente faz, ela pode fazer uma diferença. E a nossa forma, o nosso jeito é que o evangelho ele deve ser de uma maneira simples e verdadeira. Então vamos entender isso nessa manhã. Vamos começar a falar sobre simples, em ser simples. O contrário de simples é complexo, é complicado. Bia, acho que você pode tirar a tela. Vai lá ajudar as crianças, vai ser usada por Deus, uma bênção. A Maria Clara também foi usada aí essa semana com seus talentos, fez um videozinho que homenageou os nossos 7 anos como igreja, uma bênção, né? Aliás, bom, eu falo no final para a gente não perder o foco aqui da palavra. Simples, o contrário de simples é complexo, é complicar as coisas. E quando nós complicamos as coisas, sem perceber, a gente entra numa prisão. A gente fica enrolado naquilo, por quê? Porque a gente complicou. Era tão. Pode ver que em uma conversa, às vezes, ela se complica. E ela não chega a lugar nenhum e ela sai do foco inicial da conversa. Por quê? Porque se fosse simples, se usasse uma comunicação mais simples, mais clara, você resolveria o problema ou não criava o problema. Mas porque complicou, quis colocar coisas a mais, quis questionar outras coisas, saiu do assunto, a coisa foi se complicando, que aí você fica preso. E essa prisão, ela vai gerando outras coisas, né? Vai gerando uma ansiedade. Então, quando a gente complica as coisas, a gente vai gerando uma ansiedade. Você vê, às vezes você vai resolver alguma coisa na sua vida, principalmente aqui nos Estados Unidos, e você fala, caramba, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou tratar isso em inglês? Aí começa a complicar. E essa complexidade vai gerando o quê? Uma ansiedade. O simples é o contrário. Ele vai te dando uma alegria. Pô, estou fazendo, a coisa está fluindo, tá bom. Mas quando nós começamos a complicar as coisas, naturalmente vai gerando uma ansiedade. Então, eu estou querendo semear grama aqui em casa. Para mim é uma novidade. Eu não sei sobre esse assunto, eu não entendo sobre esse assunto. Aí eu vou falar com os americanos, me falta às vezes um pouco, porque aí vem uma linguagem técnica, como é que eu resolvo isso? Aí, como a coisa começa a se complicar, vai gerando o quê? Ansiedade, medo. E o contrário da complexidade, o que é? É a paz. É você
ter alegria. É você, ao invés de ficar preso, enrolado, você é livre. Então, ser simples é mais fácil. Para que vai se complicar? Então, nossa igreja, ela precisa entender isso. A gente tem que reconectar o homem, inspirar a Deus, inspirá-lo ele a seguir a Cristo. De que forma? De uma forma simples, não complicada. A gente não pode criar coisas para dificultar. A pessoa vai ser reconectada a Deus. Aí a gente começa a inventar coisas. Não, agora a pessoa tem que fazer um curso antes para entender quem é Deus. Ela precisa receber um diploma para garantir que ela entendeu o curso e agora ela é aceita pela igreja. Nós estamos tornando a coisa muito complexa. Pessoas vão se adequar a isso? Vão. Tem muitas igrejas que agem de forma semelhante. A nossa forma de entender o evangelho é simples. É assim. Você aceita, você entendeu que Jesus veio ao mundo para morrer no seu lugar e isso te dá algo extremamente importante, que é a salvação? Então vem caminhar conosco. Nós vamos te ensinar a seguir a Jesus. É simples assim. Simples, não vamos ficar inventando coisa. Olha, no próximo domingo, nós não podemos estar de frente das câmeras de qualquer jeito. Não pode estar de camiseta, gente. A gente tem que vir de camisa, pô. Nós estamos complicando uma coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Percebe que a gente tem que tomar cuidado com isso na hora de ser igreja? Eu estou citando alguns exemplos, mas o Espírito Santo talvez esteja falando ao seu coração que a gente precisa tomar cuidado de não complicar as coisas. Não vamos complicar. O simples é para alcançar o coração da pessoa e a pessoa ser transformada, e a pessoa ser reconectada, e a pessoa se amar estar na igreja. Ela amar participar do culto. A coisa é simples, não vamos complicar as coisas, não. A maneira de a gente se organizar como igreja, a gente não pode se complicar. A gente não pode colocar cerimoniais. Eu lembro uma vez, talvez eu tenha contado esse fato, mas eu lembro de um culto uma vez que eu participava de uma igreja que eu fazia parte, e a igreja estava tão cheia, olha que benção. A igreja estava lotada, que não tinha lugar para sentar. E tinha uns murinhos, tinha um jardinzinho nas laterais da igreja, e eu fui e sentei ali. Por quê? Porque eu queria assistir o culto, estava maravilhoso, lotado, eu queria estar participando. Foram me tirar de lá, porque eu não podia sentar lá, porque ia estragar as plantas. Então, eu entendo o zelo, eu entendo o cuidado, mas às vezes a gente complica as pessoas de chegar a Deus, de receber a Deus. A gente não faz o simples. Então, a maneira de a gente fazer o evangelho deve ser de uma maneira simples. Isso não significa que a gente não deva fazer bem feito. O que a gente não pode fazer é ser complicado. Então, nós estamos aqui sendo igreja, nós estamos prestando um culto a Deus de maneira simples. Simples, direta, clara, sem muito cerimonial. Agora,
Isso não quer dizer que a gente não possa melhorar, mas esse melhorar, o que eu falo esse melhorar? De repente eu posso colocar um fundo melhor aqui, para quê? Para que o evangelho, a comunicação, a mensagem possa chegar até mais fácil para você. Então, tudo que a gente vai fazer é pensando nisso. Como a gente pode simplificar para a pessoa ser reconectada a Deus, para ela ser inspirada a seguir a Jesus. Porque às vezes a gente também fica parado no tempo e não procurar fazer o melhor, não procurar colocar uma câmera melhor para a imagem ficar melhor. Às vezes a gente confunde a simplicidade com não poder ter as coisas. Não. Se a tecnologia, se aquilo vai colaborar para que o evangelho seja feito de maneira simples, vamos usar. Mas a gente não pode confundir as coisas. A gente não pode adquirir algo para complicar o evangelho. A gente tem que adquirir algo para facilitar, para se tornar cada vez mais simples. Uma vez Jesus, os discípulos tentaram complicar as coisas para Jesus. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18. Mateus capítulo 18, o versículo de 1 a 3. Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Percebe uma coisa? Os discípulos começaram a complicar aqui. Poxa, mas eu não posso fazer uma pergunta? Percebe que as coisas na nossa vida às vezes parecem inocentes, mas a falta de sabedoria, discernimento é que faz a gente complicar as coisas. Se a gente agora começar a analisar, para que os discípulos querem saber quem vai ser o maior no reino dos céus? Isso importa alguma coisa? Aí já está envolvendo o ego, está envolvendo o orgulho, porque as coisas começam a dar certo. Jesus começava a ganhar uma abrangência, ele já começa a perder o foco e já começa a complicar a coisa. Senhor, quem vai ser o maior no reino do céu? Agora, olha como é importante seguir a Jesus. Olha a resposta de Jesus. Jesus pegou uma criancinha, colocou assim no meio dos discípulos, porque tinha muita gente ali, eu imagino, participando dessa conversa, e tinha crianças, ele chama uma criança ali perto e ele fala assim, versículo 3. Eu vou falar uma coisa para vocês, na verdade, eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrarás no reino dos céus. Então Jesus ele chega e fala assim, ó, vamos descomplicar esse negócio? Primeiro que para entrar no reino do céu, com esse orgulho aí, não vai. Você está querendo entrar no reino do céu para ser o maior? Esquece! Você já está complicando a coisa, filho. Aí Jesus ele vai e vem com tanta sabedoria, ele fala assim, ó, primeira coisa, você tem que se converter. Muda. E se torne como essa criança aqui, ó. A criança, ela é simples. Se você quer saber se a criança gosta de você ou não,
Você nota na hora. Se a criança não está bem, você nota na hora. Ela é simples. Se ela quer alguma coisa, ela vai e pede. Ela não complica. Ela não fica... Olha, pai, sabe, eu estava pensando, eu não sei, mas eu tenho feito algumas coisas, será que eu não mereço ganhar isso? Ela não faz isso. Quem faz isso é adolescente. Adolescente já é o início da ruindade do adulto. Agora, uma criança, ela é simples. A criança não faz isso. Ela chega e fala, pai, eu quero. Simples assim, gente. Por que há muitas conversas, muitas discussões, a gente arruma tanto problema? Porque a gente rodeia, tal, sabe? Seja simples, ó, eu quero isso. Seja claro. A criança age dessa forma. Então, esse é o caminho da simplicidade. Quando a gente faz um evangelho simples e não complica, é mais fácil. Se a gente pegar, abre lá em Filipenses, vamos ver uma passagem de Paulo, uma situação com Paulo a respeito desse assunto. Filipenses 3, de 4 a 8. Filipenses 3, de 4 a 8, diz assim: embora eu também possa ter confiança na carne, Paulo dizendo, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele está falando assim, se o homem tiver que fazer pela sua própria competência, pela sua própria capacidade, eu muito mais, porque ele tinha legalidade para essas coisas, ele tinha competência, ele tinha capacidade, ele tinha background, ele tinha hereditariedade sobre a vida dele que dava legalidade para ele ser muita coisa pela própria força do braço dele. E aí ele vai explicando isso. Sabe por quê? Porque circuncidado ao 8º dia eu fui, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, no tocante à lei um fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. Ou seja, toda aquela minha competência, minha capacidade, a minha legalidade em ser alguém, eu deixo de lado porque eu quero coisas que realmente faz a diferença, que está em Cristo, não está em mim. E no versículo 8, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. O que são essas coisas? As coisas naturais, materiais, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E essas coisas eu considero como esterco, como lixo, para que possa ganhar a Cristo. Então, o que a gente aprende aqui com Paulo em relação à simplicidade? Por que a gente complica as coisas? Porque a gente cria necessidades em nós que faz a gente precisar de algo. Então, eu preciso de algo para ser feliz. Eu preciso de um carro para ser feliz. O dia que eu tiver um conversível, eu vou estar feliz. Eu preciso de uma casa para ser feliz. E qual que é o problema dessas coisas? Não é você ter as coisas. É você
colocar o lugar de Cristo na sua vida nessas coisas. Por quê? Porque uma vez que você coloca essas coisas no lugar de Cristo, você vai atrás delas. Tudo que você for fazer é no objetivo de conquistar essas coisas. E aí, o que você faz? Sua vida fica mais complicada. Ela deixa de ser simples. Por quê? Porque você está servindo outro Deus, sem perceber. Você está substituindo o lugar que deveria ser de Cristo nessas coisas. Ah, eu preciso estudar, eu preciso ter um diploma. Isso vai me trazer realização. E sem perceber, Cristo não te preenche. Paulo está dizendo aqui, eu perdi todas as outras coisas. Sabe por quê? Para adquirir o conhecimento de Deus. O conhecimento de Cristo. Todas essas coisas eu já entendi na minha cabeça que é lixo. Paulo está dizendo. Por quê? Porque para mim o que tem de valor é Cristo. O que vai fazer diferença na minha vida é Cristo. Então, isso a gente precisa entender. E entenda uma coisa, não é errado você ter as coisas. É como eu falei, nós podemos ser simples e ter um estúdio de gravação. Poxa, Family Room Church tem um estúdio de gravação. Os caras têm câmera profissional, ela gira, tem ilha de edição. E eles pregam que são simples? Não, Cristo está no nosso coração, não essas coisas. Nós não precisamos dessas coisas. Nós estamos aqui sem essas coisas. Se a gente começar a correr atrás dessas coisas sem propósito e só por fazer, para saciar um ego, o que vai acontecer? Nós vamos complicar. E nós vamos perder a essência da simplicidade do Evangelho. Então, por que muitas vezes nós não conseguimos evoluir em Deus? Servir melhor a Deus? Porque nós não temos tempo. Nós estamos correndo atrás das coisas complicadas que nós criamos na vida. Eu não posso orar, porque eu estou cansado, eu tenho que trabalhar. Percebe? Ah, eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Não substitua o lugar que Jesus precisa estar na sua vida, no seu coração, por outras coisas. Sutilmente nós substituímos. E isso é idolatria. Cuidado. Cuidado com isso. E é por isso que explica, né? Por que a gente não tem tempo para ler a Bíblia, para estudar, para participar de um culto, de poder dar uma aula, de poder servir nisso, naquilo outro, de ajudar a igreja a crescer, a expandir, porque eu não tenho tempo. Em outras palavras, a minha prioridade é outra. Isso fala de simplicidade, de ser simples. Não complique as coisas. Cristo tem que bastar na nossa vida. Ele tem que nos preencher. E através dele, ele vai nos dar sabedoria para conduzir todas as outras coisas e conquistar todas as outras coisas. Quem sabe ter um prédio, quem sabe ter um estúdio, como eu falei, quem sabe, né, cada um de nós temos uma casa, temos um carro, temos um barco. Mas todas essas coisas, ela vem acompanhado de um propósito, de um sentido. Agora, quando eu corro atrás dessas coisas só para realização própria, eu estou complicando as coisas. Eu estou deixando de lado coisas
extremamente importantes e substituindo por outras. Nossa igreja, ela precisa ser simples e verdadeira. Essa é a forma de a gente pregar o evangelho. E sobre verdade, qual que é a diferença o contrário da verdade? O que é? É a mentira. João, capítulo 8. João, capítulo 8, nos ensina algo sobre isso. João, capítulo 8, a partir do verso 42. João 8. A partir do verso 42. Diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai. Olha só que sério, mais uma vez, Jesus falando. Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Percebe que é o caminho que Paulo estava seguindo? Ele não estava seguindo a si mesmo, mas ele estava seguindo a Cristo, que não seguia a si próprio, mas seguia a Deus. Mas ele me enviou, porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, qual que é o nosso erro? Por que a gente complica as coisas? Porque a gente não ouve a Deus, não ouve as palavras de Jesus. Por isso a importância de seguir a Jesus. 44. Vós sois de vosso pai, ou seja, você é de outro pai, não esse que é o meu. Qual pai? O diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque você serve a ele. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Então, toda vez que a gente, qual que é a maneira de nós, como igreja, aplicarmos o evangelho e vivermos o evangelho? De forma simples e verdadeira. Porque a verdade, Deus é verdade. Deus em si próprio, uma das suas atribuições é a verdade. E quem que é considerado o mentiroso e o pai da mentira? O diabo. Toda vez que você escolhe esse caminho, você entra nessa palavra de Jesus. Você não serve ao meu Deus. Você serve a outro Deus, o diabo. Então, nós não podemos faltar com a verdade. Porque uma vez que a gente falta com a verdade, a gente está servindo outro Deus. A gente está servindo o diabo. Então, a gente não pode aceitar esse caminho. E quando a gente, às vezes, fala de mentir, ou melhor, de faltar com a verdade, a gente não está falando simplesmente da mentira em si, mas a gente está falando de falsidade. Quando a gente é falso, a gente não está sendo verdadeiro. O que é ser falso? É na frente da pessoa falar uma coisa e por trás dela outra. Você está servindo, não vem falar que você serve a Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você serve a diabo. É o que a palavra está falando aqui. Quando você dá um like na mídia social
para fazer média, para não ficar chato, e você não queria dar, você está sendo falso. Você está sendo falsa. O seu Deus é o diabo, a palavra diz. A gente tem que ter uma vida autêntica, gente. A gente não pode querer ser para as pessoas uma pessoa que a gente não é. Existem várias pessoas que até ganham popularidade, por quê? Porque se mostram ser alguém que não é, que quando chega lá né, onde Deus pode ver a pessoa, quem ela que conhece mesmo, ela é outra pessoa, mas ela usa máscara, ela tenta ser uma pessoa que ela não é. Ela está sendo mentirosa, ela está sendo falsa. O que a gente fala, o que a gente vive, o que a gente é, precisa ser e acabou. Nós precisamos ser verdadeiros. Esse é o verdadeiro evangelho, é isso que a gente precisa ter como igreja. Quando a gente calunia alguém, a gente está usando, às vezes, de mentira, às vezes a gente está colocando as nossas emoções, a gente está conjecturando coisas que não são verdades. E aí a gente contamina o coração de outras pessoas. A pessoa estava inocente lá e a gente vai e contamina o coração dela. Seu Deus é outro. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos ser verdadeiros. Não dá para a gente ser hipócrita. A gente tem que ser o que a gente é e pronto. Tomar cuidado com isso. E para encerrar, eu queria ler no livro de Gálatas, no capítulo 1. Versículo 6. Eu quero encerrar com esse versículo. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo está dizendo: admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Gálatas: olha, eu estou surpreso que por pouco tempo vocês largaram o evangelho da graça, vocês largaram o evangelho do amor de Deus por vocês, o evangelho que foi preciso Jesus morrer na cruz, o evangelho simples e real, verdadeiro, para um outro evangelho. Vocês largaram tudo isso para um outro evangelho. O que é o outro evangelho? É o evangelho parecido, mas distorcido, colocando coisas no evangelho que não são verdadeiros, que a própria pessoa ela vai colocando as suas próprias vontades, ela vai colocando as suas próprias capacitações, como Paulo colocou: eu abro mão das minhas competências, do que eu sou, para seguir o que Cristo está formando em mim. Esse outro evangelho, o que é? É isso. A pessoa ela vai colocando dela, ela vai colocando os seus entendimentos, ela vai criando, ela vai pegando a própria palavra e vai colocando o seu próprio entendimento e formando as suas doutrinas. Paulo falou assim: eu admiro você estar largando o evangelho verdadeiro para um outro evangelho. Então, a forma que nós, como igreja, entendemos que o evangelho deve ser é qual?
Simples, não vamos complicar. E com verdade. A verdade, ela é inquestionável, ela é inegociável. Simples e verdadeira. Essa é a forma, é o que Deus tem colocado no nosso coração como igreja, para poder reconectar o homem que está perdido de volta a Deus, e inspirá-lo a seguir a Jesus. Simples assim e com verdade. Que Deus abençoe a gente a sermos uma igreja que não seja como essa igreja de Gálatas, que Paulo olhou e falou: estou surpreso que vocês estão saindo do caminho, vocês estão se perdendo. Mas que Deus possa olhar para nós e falar assim: ali eu me agrado, ali eu me alegro. Mesmo na simplicidade, mesmo sem muitos recursos. Mas eles me amam, eles são autênticos, eles me querem, eles estão buscando, eles não substituem eu por outras coisas. Eu quero, essa é a maneira de vivermos o Evangelho. E que a bênção do Senhor venha sobre nós e nós possamos prosperar, nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Mas Paulo mesmo disse isso. Eu sei viver as coisas boas desse mundo. E sei também viver sem elas. Porque o que importa é Cristo. Isso é o que faz a grande diferença, gente. Essa é a razão do Evangelho. Essa é a razão do Evangelho. Vai chegar uma hora que tudo vai acabar. E o que vai sobrar? Cristo em você. A casa que você comprou e está pagando mortgage, segundo o pastor Edmilson, um abraço, pastor Edmilson, ele fala: deixa o anticristo pagar as contas. Porque Cristo está em mim. Eu não tô. A casa não é a mais importante. Agora, se Deus quer me dar essa casa e é dele, isso vai me fazer muito feliz. Agora, se eu for pelos meus próprios braços, eu vou ter uma dor de cabeça com essa casa. Percebe? A nossa maior necessidade tem que ser Cristo. O dia que a gente tiver essa necessidade, nós vamos estar chegando no lugar que a gente precisa chegar como igreja. E nós já estamos perto. Alguém quer dizer alguma coisa?